Estou aqui para vos falar sobre a legislação nacional na vigilância e controle de espécies exóticas e invasoras, tentar desconstruir a legislação associada a estas e demonstrar como a aplicação da legislação contribui para a conservação da natureza e biodiversidade. As espécies exóticas são espécies que foram de algum modo introduzidas fora da sua área de distribuição natural. Quando estas espécies exóticas se estabelecem e fogem ao controle humano, ameaçando o equilíbrio dos ecossistemas, provocando impactos negativos, passamos a designar essa espécie como uma espécie exótica invasora. Estes termos, por vezes, causam alguma confusão, mas como são relativamente fáceis de compreender. Uma espécie exótica não é obrigatoriamente invasora, contudo, uma espécie invasora é sempre uma espécie exótica. A introdução de uma espécie exótica pode ser intencional, como é o caso do chorão das praias, originário da África do Sul, introduzido por questões ornamentais e por se pensar, erradamente, que sustém as dunas, foi deliberadamente utilizado. A introdução também pode ser acidental, como foi o caso da vespa asiática, que chegou ao porto de Bordeus no ano 2004, num carregamento de madeira. A invasão terá partido de uma única fêmea fecundada e em 2011 chegou a Portugal. Neste momento encontra-se amplamente distribuída, com exceção do Baixo Alentejo e Algarve. As espécies exóticas invasoras têm sempre impactos negativos no território invadido, podendo ser ambientais, como a perda de biodiversidade, sendo uma das 5 principais ameaças a nível mundial. Pode ter impactos sociais e para a saúde pública, como transmissão de doenças ou alergias, e tem ainda impactos económicos. Em 2014 já se estimavam perdas para a União Europeia na ordem dos 12 mil milhões de euros anuais. Por exemplo, a vespa asiática tem impactos ambientais, com a perda de diversidade de polinizadores, nomeadamente da abelha do mel, tem impactos para a saúde, uma vez que as suas picadas são dolorosas e podem causar reações alérgicas, e tem impactos económicos para os apicultores na produção de mel. Neste gráfico, podemos ver como acontece o estabelecimento e invasão de uma espécie invasora. Podemos ver que após o aparecimento de uma espécie invasora, se não for feita a intervenção imediata, quando existe um pequeno número de exemplares, à medida que o tempo vai passando, a área ocupada vai ser cada vez maior, diminuindo o sucesso das intervenções. Assim, o mais importante é apostar na prevenção, mantendo a vigilância no território para que uma espécie invasora possa ser imediatamente intervencionada e, idealmente, erradicada. A rã de unhas africana é uma espécie para a qual existe um otimismo na possibilidade de erradicação, uma vez que foi detectada quando ainda se encontrava apenas em algumas ribeiras e oeiras, em Lisboa, não se tem disseminado a outras linhas de água. Com a necessidade de controlar a problemática da circulação de espécies e possível entrada de espécies invasoras, Portugal e a União Europeia criaram legislação dedicada a este tema. O Decreto-Lei 565 de 99 foi o primeiro diploma relacionado com o uso e introdução de espécies exóticas em Portugal. No anexo 1, identificava já 31 espécies invasoras em Portugal, das centenas de espécies exóticas já identificadas no território. E o anexo 3 reconhecia as espécies com risco ecológico conhecido, mas que ainda não tinham sido detectadas no país. Neste decreto, por exemplo, a perca-sol já era uma espécie que existia em Portugal e que era considerada invasora. Para estas espécies, a libertação na natureza, detenção, comércio, transporte já eram proibidos. Em 2014, foi publicado pela União Europeia o Regulamento 1143 de 2014, que é relativo à prevenção e gestão da introdução de espécies exóticas invasoras, onde foi estabelecida a criação de uma lista de espécies que suscitam preocupação na União Europeia. A primeira lista foi publicada em 2016 e, com várias atualizações, possui neste momento 88 espécies. A sua entrada na União Europeia é proibida, bem como a sua detenção. Neste regulamento foram definidas várias obrigações a aplicar pelos Estados-membros e, em Portugal, encontram-se regulamentadas pelo Decreto-Lei 92 de 2019. O Decreto-Lei 92 de 2019 então, estabelece o regime jurídico aplicável ao controle, detenção e introdução na natureza de espécies exóticas. Está dividido em 6 capítulos e 3 anexos. O decreto prevê o licenciamento para detenção de espécies exóticas para várias atividades, como zoos, jardins botânicos, aquários, lojas de plantas ou animais, viveiristas ou criadores. Imaginemos que eu pretendo vender aves exóticas da minha própria criação. Assim, tenho que solicitar licenciamento para a atividade junto do ICNF e, para além de mencionar as espécies que detenho, tenho que ter os requisitos mínimos de segurança para evitar a fuga das aves,
Ou tenho que mencionar o destino que darei às aves se não obtiver o licenciamento ou se quiser terminar a atividade. Por exemplo, se vendo as aves, se vou doar e a quem, se entrego um outro criador licenciado. Devo manter as condições de bem-estar animal para as espécies que tenha e as mesmas devem estar todas marcadas, que no caso das aves deve ser com uma anilha fechada, que de certa forma funciona como o cartão de cidadão da ave. A introdução na natureza de espécies exóticas é possível, carecendo de autorização do ICNF. Para a análise do pedido, é obrigatório que a espécie não seja considerada invasora. Deve ser identificado o propósito da introdução, uma vez que têm que ser apresentadas vantagens para o ser humano, não existindo em Portugal uma espécie com função semelhante. É ainda obrigatório a apresentação de uma análise de risco que comprove que não existem riscos para que a espécie se torne invasora. Este decreto-lei cria a Lista Nacional de Espécies Invasoras, no seu anexo 2, a que chamamos LNEI. Nela constam as espécies que são consideradas invasoras e a sua inclusão na lista proíbe a sua introdução na natureza, proíbe ainda a sua detenção, comércio, transporte, cultivo, criação. Em relação aos animais de companhia, existe uma exceção. Imaginem que me foi oferecida uma tartaruga da Flórida quando eu era pequenina, aí em 1995. Será que posso ficar com ela? Posso, desde que a mesma esteja marcada com um microchip e, se possível, esterilizada. E deve encontrar-se no local onde não seja possível a fuga. A libertação de animais de companhia pode ter impactos muito negativos no ecossistema. Por exemplo, a libertação destes cágados exóticos, como a tartaruga da Flórida, coloca em risco a sobrevivência dos nossos cágados nativos, o cágado mediterrâneo e o cágado de carapaça estriada. É realmente importante não libertar animais de estimação na natureza. A lista, que inclui também as espécies invasoras na região autónoma da Madeira, conta já com 336 espécies e géneros identificados. As espécies que suscitam preocupação na União Europeia têm aplicação direta, seguindo os mesmos pressupostos das espécies incluídas na LNEI. Esta lista não é estática e tem que ser recorrentemente revista. Poderão sempre ser incluídas ou até mesmo excluídas espécies. Para a inclusão ou exclusão de uma espécie, qualquer cidadão pode enviar o requerimento disponibilizado no site do ICNF, preenchido e será cuidadosamente analisado. Para fins médico-científicos, em aquaculturas e em planos de ação, pode existir um licenciamento excepcional. É importante garantir que o espaço de detenção dos espécimes é em circuito totalmente fechado, de modo a evitar fugas, e não pode acontecer transporte de espécimes viáveis. Este decreto, por força do Regulamento Europeu, obriga a criação de um sistema de gestão de controle e alerta. Está a ser desenvolvido o Sistema de Informação de Vigilância de Espécies Exóticas Invasoras, o CIVEI. Mas como é que vai funcionar o CIVEI? O CIVEI estará alojado na plataforma da rede RUBS do ICNF. Aqui, entre outras funcionalidades, será possível pesquisar informação muito completa sobre as espécies exóticas invasoras e podemos ainda registar avistamentos. Este sistema permite que qualquer cidadão registre um avistamento, sendo estes registros muito importantes, podendo ser essenciais para a erradicação de uma espécie que se encontra no início da invasão num determinado local. Cada registro que é efetuado na plataforma lança um alerta para as entidades que integram esta rede de alerta. As entidades deverão deslocar-se ao local, referenciado para verificação e avaliação da situação, reportando ao CIVEI informação que permita fechar o alerta, por exemplo, em caso de erradicação, ou deixar em aberto, por exemplo, em caso de necessidade de definir ações de controle. A plataforma Stop Vespa é o exemplo de um sistema de alerta, neste caso para uma espécie invasora, em particular a vespa asiática. Cada cidadão pode reportar um avistamento de uma vespa ou de um ninho. Este registro envia um alerta para o município onde foi localizado o avistamento, sendo esta a entidade com competência para atuar nesta situação, confirmando o avistamento e devendo destruir os ninhos identificados. Cada registro é georreferenciado, resultando neste mapa, onde já contam mais de 120 mil registros. Aqui podemos ver a dispersão da espécie e os esforços de combate à mesma. Os quadradinhos pretos e amarelos representam os ninhos destruídos pelos municípios. O CIVEI tem o mesmo princípio, mas será aplicável a qualquer espécie invasora, incluindo a própria vespa asiática. Para as espécies invasoras, está prevista a elaboração de planos de ação para o controle da dispersão destas espécies,
podendo os mesmos ser de âmbito nacional ou local. Os nacionais são aprovados pelo Governo e os locais pelo ICNF. Qualquer entidade competente na matéria poderá submeter um pedido de plano de ação. Muito importante é o controle das vias de introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras. De uma lista enorme com várias vias identificadas, foram selecionadas as que estão aqui elencadas como sendo as prioritárias para a realidade portuguesa. De um trabalho exaustivo, surgiu um plano de ação que se encontra neste momento na tutela, para a fase final da aprovação. Mais uma vez, devemos apostar na prevenção, ou seja, nas vias de entrada de novas espécies invasoras. Este decreto prevê ainda um regime excepcional para as espécies utilizadas na agricultura e aquicultura, para a ostra japonesa, a carpa, a truta arco-íris e a figueira da Índia. As entidades que exploram estas espécies integram automaticamente a rede de alerta, sendo obrigados a reportar qualquer fuga ou disseminação. Estas espécies estão sujeitas a planos de controle, planos estes em elaboração. Quase finalizados encontram-se o da ostra japonesa e o da figueira da Índia. Qualquer cidadão ou entidade que não cumpra com o disposto no decreto-lei, e por isso a pesquisa de informação é essencial antes de levarmos uma ideia avante, incorre numa contraordenação ambiental, punível por lei, segundo a segunda lei quadro das contraordenações ambientais. Por exemplo, eu tenho uma tartaruga da Flórida em casa e ela já está tão grande e não cabe no aquário e por isso já não a quero. Se decidir libertá-la na natureza, poderá ser punida com uma coima que se inicia nos 10.000 euros, mas que poderá chegar aos 200.000 euros. Para terminar, e em jeito de conclusão, uma espécie exótica, quando tem impactos negativos provocando o desequilíbrio do ecossistema, é considerada uma espécie invasora. O Decreto-Lei 92 de 2019 é o diploma que se aplica às espécies exóticas, incluindo as invasoras. Nele está previsto o licenciamento para diversas atividades com espécies exóticas. Foi criada a LNEI, a Lista Nacional de Espécies Invasoras, as quais são proibidas a detecção, introduzir na natureza, comercializar, cultivar, criar, etc. Está previsto que para as espécies invasoras têm de ser elaborados planos de ação para o controle das mesmas. Está ainda a ser desenvolvido o CIVEI, Sistema de Informação e Vigilância de Espécies Exóticas Invasoras, que permitirá registrar os avistamentos de espécies invasoras, permitindo uma rápida detecção e atuação. Qualquer cidadão pode contribuir e está definido entrar em funcionamento ainda durante o ano 2023. Acima de tudo, o mais importante é apostar na prevenção, para que as espécies invasoras nunca cheguem a Portugal. Para mais informações, podem consultar o site do ICNF, no separador das exóticas que foi recentemente reformulado. Podem também enviar e-mail para exóticas@icnf.pt. Muito obrigada pela vossa atenção.